Olá, boa noite. Bem-vindos ao webinar de Data Literacy, The New Language of Business. Meu nome é Denis Andrade e eu vou estar apresentando esse material hoje. Então, espero que seja um tempo muito bom e que a gente consiga aprender bastante juntos sobre esse tema. Então, vamos começar. Como eu já falei, meu nome é Denis Andrade, eu sou um analista de dados, trabalho mais de 13 anos tratando, trabalhando com os dados, montando análises, utilizando ferramentas para movimentação e mineração de dados. Eu já trabalhei por muitas consultorias, diferentes clientes e já tive a oportunidade de trabalhar em diferentes projetos. Eu possuo algumas certificações nas principais clouds que existem e hoje irei tratar um pouco desse tema, a questão do data literacy, e fico à disposição também caso tenha alguma dúvida sobre isso. O planejamento de hoje é nós passarmos por alguns temas como a introdução à data literacy, os elementos chave sobre isso, por que isso é importante para os dias de hoje e como isso se aplica no meu dia a dia. Né? Então, vamos começar sobre o que é data literacy. Hoje nós lidamos com muitas informações, muitos dados que temos contato em nossos dia a dia, em nosso trabalho, em nossa vida pessoal. Mas como que eu sei se os dados que eu possuo são suficientes para que eu tome alguma decisão? Ou como que eu tenho certeza que eles estão organizados de uma maneira correta para que eu haja ou entenda o que aquilo está querendo me informar? Essas são algumas questões que nós podemos ter no nosso trabalho, diante de alguns desafios que nós temos, mas há um skill que todo mundo pode aprender e algumas pessoas ficarem muito bom nisso, que é data literacy. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre o que é isso, para que a gente possa se aprofundar um pouco nesse tema e acredito que, caso vocês tenham interesse, eu vou disponibilizar depois alguns materiais para que vocês possam aprofundar um pouco mais nisso. Então, eu quero mais, durante o tempo que a gente tem aqui, explicar, passar um pouco sobre a explicação sobre isso e também deixar e mostrar onde nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Quando a gente fala em data literacy, a gente pode dividir, né, essa palavra em dados e literatura, onde eu vou começar explicando o que seria a literatura. A literatura nada mais é do que a gente ler, escrever e compreender algo. Quando a gente está falando de data literacy, é ler, escrever e compreender os dados. E eu acredito que muitos de nós já ouvimos algumas vezes que os dados representam o novo petróleo. Essa é uma frase que sempre é falada quando se falam sobre dados, mas como o petróleo, os dados precisam ser refinados para ser utilizados. Não podemos usar eles de maneira bruta. Então, eu posso dividir esse tema em 4 grandes blocos, como eu ler os dados, trabalhar com eles, analisar e argumentar. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses itens, né? Ler os dados, à medida que eles estão disponíveis, eu posso acessá-los. Trabalhar com eles é uma maneira que depois de ler, eu vou agir em cima disso.
analisar os dados em si está relacionado sobre a análise do trabalho que eu fiz. E à medida que eu tenho uma análise, eu começo uma outra etapa, que é a argumentação. É entender se aqueles dados fazem sentido, o que mais que eu preciso, aonde essa informação me levou, aí eu volto para o ponto de ler novos dados, trabalhar com eles, analisar e argumentar esses novos dados. Então, por isso que é um ciclo. E a importância, e as empresas buscam pessoas que consigam trabalhar dentro desses ciclos que a gente está comentando, né? Mas o que é mais importante, de maneira resumida, é mais importante as pessoas interagirem com os dados para que fazem mais importante a interação das pessoas com os dados para o ambiente que elas vivem. Então, cada um existe um cenário onde vai fazer sentido uma quantidade de dados ou não, um tipo de dados ou não. Então, o ambiente em que cada um atua é o que vai fazer a diferença sobre quais dados eu vou precisar e quantos eu vou precisar para que eu tenha alguma análise e tome alguma decisão em cima disso. Então, eu quero comentar um pouco sobre a importância dos, dos, desse skill de data literacy. Como eu comentei, hoje estamos com cada vez mais dados e isso torna-se um desafio complexo trabalhar com eles. Então, à medida que eu tenho pessoas com esse skill de leitura, de leitura, que conseguem compreender e trabalhar com os dados, eu vou conseguir tornar esse desafio menos complexo. E com isso, eu consigo aumentar a competitividade empresarial, ou seja, o que isso quer dizer? Empresas na quais há pessoas que conseguem ler e trabalhar com os dados podem se tornar podem ter um diferencial competitivo no mercado. Então, atualmente, os dados estão espalhados por diferentes departamentos de empresas, estão cada vez mais acessíveis para diferentes áreas poderem trabalhar com isso. Independente se a pessoa trabalha ou não na área de tecnologia, ela pode ter algumas ferramentas tecnológicas ou não para trabalhar com esses dados. Então, o fato de saber como trabalhar faz uma diferença dentro da empresa. E pessoas que têm esse skill apurado podem treinar outras pessoas a trabalharem com os dados também. E com isso, eu realizar uma mudança na cultura da empresa e tornar a empresa muito mais data-driven. O que é esse conceito de data-driven? É o conceito de eu tomar algumas decisões no local onde eu trabalho, não baseado em impressões, em sentimentos ou algum achismo. É trabalhar as decisões baseadas em dados. Então, o fato de eu ter dentro da minha empresa pessoas com esse tipo de skill farão com que a minha empresa possa tomar decisões assertivas, porque ela estará tomando decisões nas suas áreas baseadas em dados. E então as empresas estão procurando cada vez mais pessoas, estão capacitando pessoas para isso. Não adianta eu ter um monte de ferramentas dentro da minha companhia para trabalhar com dados se eu não tenho pessoas capazes de utilizá-las da melhor maneira, porque uma melhor decisão é a decisão que é a mais correta. Não adianta eu tentar tomar decisões em cima de dados, mas decisões onde os dados não estão bem trabalhados, onde eu não consegui compreender meus dados, perceber o que eles querem me dizer
eu tomar decisões erradas em cima dele. Então, a leitura dos dados, a compreensão correta, faz com que eu tome as decisões corretas. Então, essa disciplina que iremos falar hoje está muito mais linkada sobre como que eu compreendo esses dados para que isso eu possa depois tomar decisões corretas em cima dele. Pois hoje eu vejo que a questão não é mais uma falta de dados que tínhamos antigamente. A questão é, com os dados que eu tenho, eu estou apto a tomar as decisões corretas que eu devo? Então, é isso que eu quero comentar um pouco mais. Eu posso dividir esse tema em alguns elementos chaves. Então, o primeiro deles é a questão de educação e formação. Que nem eu comentei anteriormente, nós necessitamos capacitar as pessoas para que elas possam interpretar os dados que estão disponíveis para ela e que elas possam desenvolver um pensamento crítico sobre isso. São pessoas que são mais questionadoras, elas não apenas aceitam uma informação, elas tentam entender qual é a fonte dessa informação. Essa informação está correta? Como que eu faço com que quais são os elementos que eu tenho e quais elementos que eu preciso para que eu tome uma decisão. E essa capacitação é necessária para que dentro das pessoas, dentro de uma empresa, dentro da nossa vida, e isso vai fazer uma diferença na decisão que eu irei tomar, né? E é muito importante, que é o outro elemento chave, é a compreensão do contexto. Todo o local pode ter um contexto diferente, então não são os mesmos dados que podem fazer sentido para o contexto onde eu estou. Então, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Se eu trabalho na área da banca, na área de investimentos, apenas os dados da minha empresa, às vezes, não são suficientes para eu tomar uma decisão. Mas se eu tiver dados da economia do país, eu posso tomar decisões mais assertivas sobre qual investimento eu devo realizar. Um outro exemplo, se eu trabalho já na área da saúde, às vezes os dados, desculpe, os dados de saúde não são apenas o suficiente para a minha empresa seguir. E às vezes o contexto de dados do país podem ou não me ajudar em alguma análise. Mas se eu tiver dados sobre possíveis novas doenças, sobre outras informações que estão acontecendo no mundo, pode ser que faça mais sentido os dados que eu estou analisando. Então, o contexto onde eu estou vai definir quais dados que eu necessito para que eu possa tomar uma decisão ali. Então essa questão de contexto é extremamente importante nesse skill. É você entender qual é o trabalho que você atua ou qual é a posição, os dados que você está querendo analisar e qual contexto ele se encaixa, em qual informações que você precisa para complementar aquilo que você já tem e para que isso faça um pouco mais de sentido. Eu vou dar alguns exemplos depois para isso ficar um pouco mais claro, mas eu queria que isso ficasse bem gravado na cabeça de vocês sobre a questão do contexto do dado vai fazer a diferença sobre se o meu dado vai ser bem aplicado ou não. Quando a gente fala de data literacy, não é necessariamente uma disciplina técnica, apesar de ter tecnologia, mas existem hoje, e eu vou falar rapidamente, posteriormente também, sobre algumas ferramentas que podem nos ajudar a trabalhar com os dados. Então, as ferramentas podem podem nos auxiliar bastante nesse tipo de análises. Quando nós temos esse skill apurado, essa capacidade apurada, nós podemos fazer o uso de ferramentas
para que a gente possa, para que isso nos auxilie na tomada de decisões. E eu queria falar muito sobre os 4Ds, que eu chamei aqui de 4Ds, né? Que é a questão do primeiro data analysis, ou seja, a minha análise de dado. E muita gente confunde análise com relatório. E há uma diferença entre isso. Relatório nos dá dados, análise nos dá respostas. Então, a análise de dados, ela é necessária para eu poder entender e trabalhar com os dados. E o que é a visualização, data visualization? É a questão de eu demonstrar os dados que eu tenho de uma maneira mais fácil para um certo entendimento. Então, às vezes eu tenho um grande volume de dados, uma lista enorme, e às vezes eu não consigo entender o que aqueles dados estão querendo me dizer. Então, a ferramenta de visualização podem fazer uma apresentação de forma mais efetiva, onde eu vou poder concatenar alguns dados e, com isso, eu tirar algumas informações. Elas são ótimas auxiliadoras nesse tipo de interpretação de dados. E eu vou falar um pouco sobre interpretação de dados também. Data Interpretation, que é não só eu ter os dados em si, mas também eu poder tirar alguns insights relacionados a ele. A gente tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes quando a gente tenta interpretar alguns tipos de dados, a gente pode cometer alguns erros que, não tendo as informações corretas, a gente pode interpretá-los ou ter as informações incompletas, interpretá-los da maneira errada. E é isso que eu vou também dar alguns exemplos nesse sentido. E também é a questão de data ethics, ou seja, a ética, porque hoje um problema que surgiu também com o aumento do número de dados é a questão da fragilidade sobre os dados dos meus clientes que estão sendo expostos, né? Então, é necessário que quem entenda sobre data literacy, entenda também sobre a privacidade de dados e considere a ética no trabalho de dados, porque às vezes eu posso estar trabalhando com alguns dados que são considerados sensíveis à minha empresa, então eu tenho que saber se eu preciso trabalhar com esse dado específico ou não. Será que alguns dados são necessários para essa minha análise ou não farão nenhum sentido? Então, eu não preciso ter acesso a tudo, eu preciso ter acesso só ao que é necessário. Então, eu queria falar um pouco sobre, que nem eu comentei, sobre as ferramentas. Hoje, existem algumas ferramentas que podem nos ajudar na questão de data literacy. Não é necessário você conhecê-las, eu só estou comentando para caso vocês ouçam falar, mas é igual eu comentei, esse skill não é dependente da tecnologia, a tecnologia vem como um apoio para análise nesse sentido. Então, quando eu falo de analisar dados, muitas das vezes eu estou também falando de analisar alguns dados estatísticos. O que são dados estatísticos? São os dados que envolvem alguma matemática e eu preciso analisá-lo ali de maneira... Como é que eu faço para analisá-lo de maneira mais eficaz? Existem alguns softwares, algumas ferramentas que podem me ajudar a fazer análises estatísticas. E isso pode me ajudar a ter resposta para algumas perguntas que eu possa ter. Igual eu comentei também, existem ferramentas de visualização de dados que tornam os dados de maneira mais gráfica. Isso faz com que eu consiga perceber de maneira mais rápida o que aqueles dados estão querendo me mostrar. E também há ferramentas que podem nos ajudar na mineração de dados. São ferramentas que são capazes de trabalhar com um grande volume de dados e essas ferramentas também
elas permitem que você cruze diferentes fontes e realize estudos profundos sobre os dados que eu tenho disponível. Um tópico também que às vezes é deixado um pouco de lado por quando se trata de dados é a questão da narrativa de dados ou o storytelling. É porque não faz sentido eu ter alguns gráficos, eu apresentar para meu espectador, meu público, e ele não conseguir compreender aquilo que eu estou querendo mostrar com essas informações. É aí que a narrativa de dados vem nos auxiliar. Ela é uma maneira de eu apresentar os meus dados de maneira que faça sentido e dê um contexto a eles. Né? Então, existe até um livro que é o Storytelling com Dados, que eu recomendo, onde ele vai tratar muito esse tema. Então, é importante que a gente possa apresentar os dados com contexto. Então, o storytelling, a narrativa de dados, irá nos ajudar a, a mostrar e ao nosso espectador aquilo que os nossos dados estão querendo dizer. Então, é algo muito importante para que a gente possa trabalhar e atuar. Está bem. Até aqui eu já falei um pouco sobre, tem uma pincelada sobre conceitos, sobre do que se compõe, né, a questão do data literacy, mas como isso se aplica no meu dia a dia, né? Então, eu quero dar aqui alguns exemplos para que fique um pouco mais claro esse tema e que a gente possa compreender um pouco mais sobre o que como isso está envolvido no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui uma frase de Albert Einstein que diz que se eu tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, utilizaria os primeiros 55 minutos a determinar a pergunta correta a fazer, pois, uma vez conhecida a pergunta correta, poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. O que Albert Einstein está querendo também nos dizer e envolve com esse tema que nós estamos comentando aqui? É, é muito importante nós sabermos o que questionar. E isso muito mais do que a resposta a ser dada. O problema de hoje é que estamos com muita pressa de ter a resposta antes de entendermos a pergunta. Quando soubermos exatamente questionar de maneira correta, teremos de maneira bem mais rápida e precisa as respostas que nós precisamos. Nós devemos investir muito mais tempo realizando perguntas corretas do que tentando achar respostas. Então, a gente tem que entender as informações que estão sendo disponíveis, mas para que a gente possa compreender quem tem esse skill apurado de data literacy, ele irá fazer as perguntas corretas, ele irá questionar os dados que são apresentados, para que só assim ele possa dar uma resposta correta. O problema é que hoje somos questionados e às vezes não queremos aprofundar muito nessas questões, mas é necessário que a gente questione, que a gente tenha claro qual é a pergunta na qual nós queremos responder. Quando a gente está trabalhando com dados, nós temos que entender qual pergunta nós estamos querendo responder. E isso é fundamental. Então, nós temos que investir, né, muito mais tempo em fazer uma pergunta que nos traga mais para perto da resposta que nós iremos mostrar através dos dados que nós temos disponíveis. Eu vou dar um outro exemplo para ficar um pouco mais claro isso que eu estou querendo falar. Quando nós ouvimos uma pergunta
assim, ter um cão é bom para a saúde? A questão é, essa pergunta, ela é fácil ou não de ser respondida? É, se eu ter alguns dados, eu consigo responder essa questão? E aí ficam algumas dúvidas relacionadas a isso. Eu vejo que essa pergunta é muito vaga, no sentido que que tipo de cão que nós estamos tratando aqui? O que ele considera bom ou não? Como é que ele vai medir um parâmetro de bom? Ele está falando em qual público, em qual questão? Então, essa pergunta se torna muito vaga para ser respondida. Eu vou dar um outro exemplo. Agora, compara com essa outra pergunta aqui. Como é que os donos de cães e e os não donos de cães se comparam em termos de resultado de saúde entre as pessoas com doenças crônicas em Portugal? Aqui você já consegue ver diferentes tipos de elementos na questão que eu consigo recolher os dados necessários para respondê-la. Então, temos que ficar muito atento sobre qual pergunta nós iremos responder. E quanto mais detalhes nós tivermos sobre a pergunta, mais assertiva e, e melhor será a nossa resposta. Então, no exemplo aqui, quando eu fecho, eu entendo qual é o país que eu estou querendo comparar. Quando eu entendo qual tipo de doença, qual grupo de doenças que eu estou querendo trabalhar e qual grupo de elementos que são pessoas, donos de cães e donos de não cães, e donos e pessoas que não têm cães, quando eu comparo esses elementos, eu consigo tirar alguns percentuais que podem me dar uma resposta precisa sobre minha pergunta. Eu consigo falar se as doenças crônicas são ou não maior com pessoas que têm cães. Mas se eu tivesse apenas a pergunta anterior, se ter um cão é bom para a saúde, eu não poderia, às vezes, responder, e se eu tentasse responder, seria muito mais por impressão, às vezes por opinião, do que uma resposta baseada em dados. Com a pergunta, com a segunda pergunta, eu consigo levantar dados que embasam a minha resposta, e com isso eu posso tomar alguma decisão ou não. Com isso eu posso lançar campanhas para que pessoas com cães possam ter mais cuidados em doenças crônicas, ou algumas ações que irão fazer com que dentro do meu país tenha resolva um tipo de problema que eu possa ter. Tá bem? Eu vou dar mais um exemplo, que é, digamos que eu tenha duas empresas, a que eu chamei empresa A e empresa Z. E ambas empresas estão engajadas em, em trabalhar para melhorar o meio ambiente, onde a empresa número A diz que até 2025, 9 de cada 10 produtos serão sustentáveis, enquanto a empresa Z diz que até 2027 eles vão gerar 25% do volume bruto de mercadorias com produtos mais sustentáveis. A pergunta que fica aqui é: qual dessas empresas vocês acreditam que tem uma estratégia que eu posso dizer melhor ou às vezes mais arrojada em relação ao meio ambiente? Olhando para as duas, com os dados que não são são nos fornecidos aqui, às vezes podemos imaginar que a empresa A possa ser uma que tenha uma melhor engajamento, seja mais arrojada, porque 9 a cada 10, a gente está falando de 90% dos produtos vão ser sustentáveis. Então, acredito que seja muito melhor do que a segunda. Mas
E se eu acrescentar uma informação e dizer e falar para você que desses 9 produtos, dos 10, eles representam só 10% que a empresa fatura. Ela fatura muito mais com o único produto que ela não vai deixar de ser sustentável. Então, é o que ela vende mais. Em compensação, a empresa Z, esse 25% do volume bruto de mercadorias, representa mais do que 100% do que a empresa A fatura. Então, isso nos mostra que apenas com esses dados, eu não tenho o suficiente para tomar uma decisão. Nós precisamos de mais informações. Então, igual o exemplo que eu dei anteriormente, às vezes são nos passados alguns dados e nós podemos tentar ter impressões sobre esses dados, mas mais do que impressões, nós temos que questionar, nós temos que ter a pergunta correta para que a gente possa buscar os dados corretos, para que a gente tenha uma tomada de decisão mais assertiva. Então, esse tipo de pensamento crítico vai fazer a diferença onde nós estamos trabalhando. Então, é isso que as empresas buscam, que você não apenas aceite e receba alguns dados e tome algumas decisões baseadas em impressões, mas que você busque as informações completas para que você possa tomar uma decisão baseada em dados de maneira correta. Eu vou dar, mas assim, tirando nessa parte da empresa, nós realizamos algum tipo de tratamento de dados também? A gente utiliza essa questão de data literacy na nossa vida e nós às vezes podemos não estar percebendo? Eu acredito que sim. Eu trouxe um exemplo aqui que eu acredito que sejam, às vezes, que nós realizamos e às vezes nós não percebemos, mas que esse tipo de linha de raciocínio e pensamento é o que nós precisamos realizar para as outras áreas também da nossa vida. Então, eu vou dar mais um exemplo aqui, que vamos dar o exemplo que nós precisamos comprar uma máquina de café. Então, a gente precisa de uma nova máquina de café para a nossa casa. Então, quando a gente queria comprar pela internet, então entramos num site que nós confiamos e fomos lá e escrevemos máquina de café. Quando nós fazemos isso, a busca nos retorna 100 tipos de máquina de café. Falei, tudo bem, então, mas qual das 100 que eu vou querer comprar? Eu quero uma máquina só. Mas, há um problema, eu não tenho muito recurso para investir numa máquina. Então, a primeira coisa que eu faço, eu entro no site e ordeno pelo preço. Eu vou da mais barata para a mais cara. Então, eu já consigo restringir um pouco até quanto que eu consigo pagar naquela máquina. Mas, às vezes, eu não quero só pagar barato. Às vezes, eu quero ter qualidade na máquina. Então, às vezes, eu quero pagar uma máquina, porque eu vou tomar café todo dia, eu quero uma máquina que seja de qualidade. Então, além da classificação por preço, eu vou classificar também por avaliações, ou reviews, né? Então, vou avaliar por review e vou classificar apenas aquelas máquinas que tenham 4 estrelas, 4 ou 5 estrelas, ou seja, que sejam muito bem avaliadas. E isso vai me restringir, às vezes, para 2 opções. A máquina número A e a máquina número B. E agora eu tenho que tomar uma decisão. Qual máquina que eu vou pegar? Agora eu consegui diminuir de 100 opções, eu consegui chegar até 2. Mas, e as duas, aparentemente, têm a mesma avaliação, preço parecido. Agora eu vou para outro critério, então. A quantidade de avaliações. Porque isso pode ser um número, isso pode fazer uma total diferença na minha análise, pois se a máquina A possui 5.000 avaliações e ela tem 4 estrelas, enquanto a máquina B
ela possui apenas 94 avaliações. Então, comparando as duas, eu vejo que a máquina A, ela foi certificada com 4 estrelas por muito mais pessoas do que a máquina B. Então, isso me dá mais segurança e mais assertividade se eu estou procurando uma máquina com boa avaliação, no melhor preço, que a máquina A é a melhor solução para eu tomar. E eu vou e adquiro isso. Mas se vocês forem analisar os steps, os passos que nós realizamos até aqui, nós primeiro tivemos uma lista de dados e e nós queremos chegar até um, então restringimos por alguns critérios para que a gente possa entender qual seria a melhor compra. Então, minha pergunta era qual era a melhor compra para eu realizar. E com isso, e com esse caminho que eu fiz, eu cheguei até isso. Eu entendo que para os demais pontos também, para as demais áreas do nosso trabalho, da nossa vida, nós temos que passar e questionar e também ter os dados necessários para que a gente possa se aprofundar um pouco mais e ter uma resposta que seja satisfatória e às vezes buscando aquilo que nós precisamos, né? Então, nesse exemplo, nós não apenas lemos os dados que estavam disponíveis, nós compreendemos e tomamos uma decisão em cima dele. Esse é o conceito de data literacy. Eu pegar, não ter apenas os dados disponíveis para mim, mas eu saber interpretá-los, organizá-los e tomar as decisões que façam sentido para aquela pergunta que eu quero responder. E eu vou passar aqui, que eu acho isso um tema muito importante, eu sempre deixo alguns treinamentos para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, eu vou deixar alguns treinamentos aqui e alguns dos pontos da apresentação foram baseados também em alguns desses treinamentos, que tem o site do Data Literacy Project, onde tem alguns treinamentos sem custos, onde você pode se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Então, eu acho importante, se vocês têm interesse e têm vontade de aprender um pouco mais sobre isso, eu recomendo acessar esse site. Tem o site também DataCamp, onde tem alguns cursos de introdução a esse tema, onde vocês vão conseguir ver diferentes perspectivas, outros exemplos, para que a gente possa analisar os dados. E, que nem eu comentei anteriormente, as ferramentas de visualização, elas fornecem vários treinamentos, né? Então, aqui eu trouxe duas como exemplo, uma é Tableau, outra é ClickView, onde você pode se inscrever nelas e também realizar treinamentos sem custos. Mas por que essas ferramentas disponibilizam esse tipo de treinamento sem custo? Porque essas ferramentas de visualização facilitam o entendimento dos dados e elas querem que cada vez mais empresas utilizem elas para as suas análises, tomar de decisões. Mas essas empresas entendem que elas só poderão estar dentro das empresas caso elas capacitem as pessoas a utilizarem utilizarem os seus recursos da melhor maneira. Então, eu ter o skill e entender como que eu faço uma leitura correta dos dados, vai fazer a diferença se eu vou utilizar ou não. Então, não ferramentas, nós temos várias, mas pessoas capacitadas é o que vai fazer a diferença se eu devo ou não, se eu vou conseguir ou não absorver e tirar o melhor do conteúdo que essas ferramentas podem nos oferecer. Então, eu deixo também essas ferramentas como exemplo. Há outras, tá? Aqui eu trouxe apenas alguns treinamentos para que seja possível vocês iniciarem e aprofundarem um pouco mais nesse tema.
Mas aí fica uma pergunta. Está bem, Denis, eu entendi, acredito que agora entendo um pouco mais o conceito, mas por onde eu começo? Essa é uma pergunta que às vezes podem pensar, mas tá bom, como é que eu começo? Eu vi um treinamento onde a pessoa me passou falando que deveria começar com 2 Cs. O que seriam os 2 Cs? O primeiro C é C de curioso. Então, nós devemos ser curiosos. Eu tenho uma filha pequena e ela é muito curiosa, então ela me pergunta muitas coisas e eu gosto de responder as perguntas para ela, mas eu não entendo o motivo que nós, quando ficamos um pouco mais quando nós envelhecemos, nós deixamos essa curiosidade de lado. Nós achamos que já sabemos todas as respostas, já sabemos tudo, então nós deixamos de ser curiosos. E o que essa característica de curiosidade é o que vai fazer a diferença, que vai te capacitar para que você consiga compreender melhor os dados. Então, nós temos que questionar tudo que estamos recebendo e não apenas aceitar. Então, a curiosidade é que vai fazer a diferença entre um bom analista de dados, uma pessoa que tem o skill de data literacy, uma pessoa que não, uma pessoa que é curiosa. Apenas isso? Não, tem um outro C. Tem que ser criativo. Por mais que hoje o mundo esteja evoluindo de maneira cada vez mais rápido com a inteligência artificial, onde ela está substituindo muitos processos que existem hoje, né? Eu até vi uma reportagem recente onde havia uma inteligência artificial onde ela estava substituindo uma apresentadora de TV, mas a mente humana é o maior computador que existe. Então, a criatividade dela vai fazer toda a diferença. Ela combinado, mesmo com a questão da inteligência artificial, é ela que vai fazer com que as empresas e a sociedade seja transformada. Então, para que eu faça a diferença onde eu trabalho e na vida pessoal, eu tenho que ser curioso e criativo. E com isso, eu vou conseguir tomar decisões corretas sobre os dados que me são apresentados. E eu queria agradecer o tempo que nós estamos aqui. Queria deixar também o meu contato para caso tenha alguma questão, queiram entender mais alguma coisa sobre esse tema. Então, eu deixo aqui meu e-mail, também meu LinkedIn, caso queiram me conectar para que a gente possa conversar sobre isso ou o que eu posso apoiar em qualquer outro aspecto. Tem o QR Code, caso você queira apontar a câmera do seu telemóvel e também facilite para me adicionar ali. Então, queria agradecer a todo mundo que esteve durante esse tempo nesse webinar aqui. E antes de